Bem-vindos ao projeto Série de Concertos 100 anos da Cripta da Catedral da Sé, realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com o patrocínio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, apoio da Catedral da Sé e da Associação de Amigos da Catedral da Sé, e realização do Estúdio Centro, Governo do Estado de São Paulo, a partir da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e Governo Federal, a partir da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania. Tenham todos um excelente espetáculo.
noite, não, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, esse lugar maravilhoso. Então, estou começando esse recital dedicado muita parte da semana de 22 a Chiquinha e Nazaré. Chiquinha Gonzaga, de Chiquinha toquei Bione, São Paulo, não, estamos em São Paulo. E ela era tão, além de grande compositora, pessoa extraordinária, ela escreveu, eu achei legal fazer isso hoje, mas foi para o estado de São Paulo na época. Apesar de eles não serem expoentes da Semana de 22, enfim, mas eles são tão importantes, os nossos pioneiros, né? Então, depois eu vou falar um pouco da Semana de 22, mas no momento eu vou continuar com nossos geniais pioneiros, compositores, que Nazaré agora. Eu vou começar com um tango dele, que é maravilhoso, Odeon, que é super conhecido, né? Vou tocar também. Mas esse agora que eu vou fazer, que é o Tenebroso, é uma obra fantástica. Você vê como ele é emancipado, as harmonias. Ele não pode ser chamado... O que é um pianeiro? Vocês sabem o que quer dizer um pianeiro? O porquê essa palavra? Não? Porque no final do século XVIII, começo do XIX, tinha compositores como Chiquinha, Henrique de Mesquita, muitos outros, e que por que chamavam pianeiros? Já me perguntaram muitas vezes, né? Porque achavam que eles não tocavam profundamente, que eles não conheciam, que eles não tinham estudado muito, mas brincavam com os ritmos, etc. O que não é bem verdade. Vocês podem ver pelas obras da Chiquinha, né? E devo dizer que Chiquinha, Mário de Andrade, daqui a pouco vamos falar por causa da Semana de 22, considerou que ela foi a primeira, talvez entre... É que eu estou indo para pianeiro, eu costumo fazer isso. Ela passou a ter um ritmo realmente o que se chama brasileiro, nacional, passou dos tangos que vinham da Espanha e tal. Ela ia ver muito, ela se interessava muito pela música dos escravos, né? E Mário de Andrade considerava que ela realmente consolidou o que se chama a música, então ela é muito importante nessa semana. Já o Nazaré, o grande sonho dele era ser um compositor como Chopin e Beethoven. Ela não estava muito feliz com o que ela fazia, mas ele era um compositor extraordinário. E pelo Tenebroso Odeon, vocês podem ver que não devia nada a esses grandes compositores. Tenebroso e Odeon.
Assim? Parece que vocês não estavam me ouvindo, né? Agora sim? Então não deu para ouvir o que eu falei antes de Chiquinho, um pouquinho. Tudo bem? Então não preciso repetir. Bom, agora nós vamos falar um pouco da semana de 22. Deixa eu tirar isso. É interessante por causa que a catedral é de 1919. São Paulo estava começando a ebulição. Tanto que a Semana Moderna, que é muito importante, que é um marco entre o que tinha antes e o que vem depois, é em São Paulo, no Teatro Municipal, em 1922. E, em poucas palavras, que eu quero tocar mais do que falar, né, é que se começou a se pensar que na Europa eles estavam 50 minutos avançados, mais ou menos, do que estava se fazendo no Brasil. Então, foi uma semana que se pensou que, em modernidade, sobretudo na pintura Anita Mafaldi, Tarsila de Amaral, e começa uma arte não só mais modernas, deixando o que se fazia na Europa, antes também uma arte nacional brasileira. Mas interessante o que eu vou tocar agora. Primeiro eu vou fazer um compositor que eu recuperei, digamos que estava absolutamente esquecido, e ele é tão importante, eu não consigo entender até hoje esse enigma, porque ele não foi tocado na semana de 20... Estão me ouvindo quando não me dizem? Na semana de 22. Não sei se alguém de vocês ouviu falar em Glauco Velázquez, Villa-Lobos, certamente, né? Mas Glauco Velázquez foi um gênio do tamanho do Villa-Lobos, eu considero. Ele tem uma história, eu não posso contar mais dele aqui, mas ele... Ai, meu Deus. Obrigada. Eu vou falar pouco dele, mas só posso dizer o seguinte: ele morreu aos 30 anos, em 14. Ele foi um gênio. Acho que não houve igual em modernidade. Ele podia ser comparado ao que se fazia em Viena nessa época, sem ter como saber. Ele pode ser considerado o único expressionista brasileiro. Eu não sei se Villa-Lobos certamente o conheceu, se tinha um pouco de ciúmes dele, é possível. Villa-Lobos era muito vaidoso, como você sabe, né? Ou não? Então, na semana... Bom, ele morre, preciso falar um pouco dele, porque eu vou tocá-lo. Ele morre em 14. Ele é considerado o maior gênio naquela época, por todos. Morre aos 30 anos, deixando uma obra importante. E de 14 a 18, só para vocês terem ideia, se faz a Sociedade Glauco Velázquez, para que não esquecessem a obra dele. Milot, que veio da França, inclusive vinha e tocava os trios de Glauco. Ele atingiu em modernidade que realmente acho que ninguém atingiu. Depois de 18, isso que é interessante, ele some da memória. Isso, até hoje, esse enigma, eu me dedico muito a ele, não consigo entender. Em 22, que é a Semana Moderna, ele não é tocado. Eu acho um absurdo até hoje, então vou tocar para vocês. Devaneio, Bruto Sonho é fantástico. Eu vou tocar em... É um pesadelo. Bruto Sonho é um pesadelo em que ele faz coisas incríveis, com só poucas notas.
ele desenvolve, e vocês vão sentir o drama, a tragédia do puto sonho, realmente expressionista. Em seguida, realmente, aí vamos para Villa-Lobos, que foi o grande Debussy. Debussy por quê? O interessante é que Guiomar Novaes, que foi a grande pianista, nossa grande pianista que tocava na Semana de 22, o que eles adoravam mais? Os franceses, Debussy, Satie, o que ela mais tocava. E Villa-Lobos, todo dia estava lá, ele sabia se impor, tocando as obras dele. Então, por causa do que eu acabei de falar com vocês, vou tocar do Glauco Devaneio, duas obras lindas, Devaneio ao Bruto Sonho, e depois Debussy. E dedico esse concerto à memória de uma pessoa muito querida, um grande amigo, Vilas Boas.
Então, agora passamos ao Debussy, que era tão apreciado, com toda a razão, porque ele realmente modificou muito o século XX, né? E Clair de Lune, ainda é muito interessante, porque nada, as pessoas às vezes pensam, isso aconteceu agora? Não. Tudo tem um relacionamento com o passado, como nós todos temos um relacionamento com mães, pais, avós, etc. Não é a mesma coisa na arte. Clair de Lune ainda é bastante ligado ao romantismo de Chopin, e inclusive tem as obras como a Catedral d'Angleterre, que já é outra coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas ele procurava muito um novo idioma, uma nova sonoridade, e, por incrível que pareça, ele foi à feira em 1890 e, olha só, escutou a música de Java secular, que havia 400 anos em Java, e ele escuta aquele instrumento e diz, mas isso que eu quero para a minha música, esse meio tons. Então, olha que interessante, né? Como tudo é. Então, apesar depois da Catedral d'Angleterre, ele já é outro, depois fez d'Artifice, né? E assim que a gente vai avançando.